Fala, meu bonde, beleza? Galerinha, hoje vamos de correção da segunda atividade aí que fala sobre monômios, certo? Então vamos dar início aí. Nossa primeira questão diz o seguinte: quais das expressões são monômios ou termos algébricos? Para responder essa questão, vocês têm que lembrar da definição. Qual foi a definição que foi vista, que foi posta para vocês lá na atividade? No resumo antes da atividade, que monômio é um número ou expressão algébrica formada pela multiplicação de número e letra, ou de número e letras. Então, toda expressão que tiver só multiplicação de número e letras é um monômio. E aí a gente coloca mais uma observação. Essas letras, os expoentes dela devem ser números naturais, certo? Então, a letra A, eu tenho 3xy, é como se eu tivesse a multiplicação de 3 vezes o x vezes o y. Então, letra A, por definição, é monômio. Então, marca aí letra A. A letra B, nós temos x mais y. Pela definição, você já sabe que teoricamente não é. Por quê? Porque lá na definição diz que é uma multiplicação de número e letra, ou número e letras. E aqui nós temos uma soma. Só que eu vou dar um bizu para vocês, uma dica. Sempre que tiver soma ou subtração, antes de vocês dizerem que não é monômio, vocês têm que verificar se as letras, se essas partes literais, elas são semelhantes. Olha, aqui nós temos x e y. X e y são monômios semelhantes? Não, porque não tem a mesma parte literal. Então, essa soma aqui não representa um monômio. Já se eu tivesse x mais x, por exemplo, ou y mais y, ou x mais 3x, eles têm a mesma parte literal. Então, essa soma, quando eu tenho soma de monômios semelhantes, então, quando eu realizar a soma, torna-se um monômio. Então, vocês têm que ficar atentos a isso aí, certo? Mas é algo que nós vamos ver mais na frente. A letra C, nós temos aí menos x, não tem coeficiente, mas a gente já viu pelo exercício anterior que quando não tem é 1, então seria a multiplicação de menos 1 com x. Então, multiplicação de número com letra, monômio. Letra D, nós temos só letra, multiplicação de A e B elevado a 5, então também monômio. A letra E, raiz quadrada de x elevado, ou de xy, raiz quadrada de x vezes y. Então, a primeira coisa é você transformar isso aqui numa potência. Lembra das propriedades de potência? Quando tem raiz, eu transformo esse expoente numa fração. Então, isso aqui é o mesmo que xy elevado a 1 meio. Agora, olha para o expoente. 1 meio é um número natural? Não. Então, por causa do expoente, que não é natural, a raiz quadrada de x vezes y não é um monômio. Letra F é a multiplicação. Não tem coeficiente na frente do x, a gente já sabe que é 1. Então, é 1 meio vezes x. Então, por definição, também monômio. Então, as alternativas que são monômios ou termos algébricos são letra A, letra C, D e F. Belezinha? Então, vamos para a segunda questão aí agora. A segunda questão diz o seguinte: por que a expressão algébrica A mais 7B não é um monômio ou termo algébrico? Acabei de falar para vocês na primeira questão, lá no item B, que toda vez que eu tiver soma ou subtração de monômios, para verificar se o resultado final é um monômio, eu tenho que olhar para as partes literais. A e 7B, eles são monômios semelhantes? Não. Então, se eles não são monômios semelhantes, essa soma não é um monômio, beleza? Então, a explicação é a própria definição. Porque por que não é um monômio? Porque para ser monômio, tem que ser um número ou uma expressão algébrica formada pela multiplicação de número e letra, ou número e letras, certo? E aí nós temos uma soma de monômios não semelhantes. Então, esse é o porquê que isso aí não é um monômio ou termo algébrico. Tranquilo? Terceira questão é uma questão que nós fizemos também na atividade passada, certo? Só para diferenciar quem é o coeficiente,
quem é a parte literal, certo? Então, na primeira linha nós temos 3A. O 3 aí é o coeficiente, o A, a parte literal. Na segunda linha nós temos uma fração. O coeficiente seria 5 sobre 4, ou 5 quartos, e a parte literal, xy. Na terceira linha, ele já deu separado o coeficiente e a parte literal, quer saber quem é o monômio. Então, toda vez que você já tiver as partes separadas, para encontrar o monômio é só juntá-las. Então, menos 2c elevado a 5. Quarta linha, menos raiz quadrada de 3, mn ao quadrado. Então, coeficiente, menos raiz de 3, parte literal, mn elevado ao quadrado. Na última linha, vocês têm que ficar atentos, porque em cima, no numerador, não tem um coeficiente, mas a gente já sabe que é 1. Então, o coeficiente total desse monômio seria 1 meio, ou 1 sobre 2. Já a parte literal são as letras A, B, V. Beleza? Qualquer dúvida aí, quem for meu aluno, manda aí no nosso grupo. E quem não for, deixa aí nos comentários, que assim que possível eu dou esse retorno para vocês. Então vamos para frente. Quarta questão. Quarta questão diz o seguinte: determine o grau de cada monômio ou termo algébrico. Uma questão que também nós fizemos aí na lista passada. Como é que eu determino o grau de um monômio? Somando todos os expoentes da parte literal. Quando eu encontro essa soma, esse resultado ele me diz quem é o grau do meu monômio. Então, na letra A parte literal é só o A, sem expoente, mas a gente já sabe que quando não tem, é 1. Então, como não tem outra letra na parte literal, isso aí já me dá o grau direto. Então, a letra A tem grau 1 ou é do primeiro grau. Letra B, nós temos aí na parte literal A, B, C e D, todos sem expoente. Então, a gente já sabe que o expoente aí é 1. E para encontrar o grau, nós vamos somar. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Ou seja, grau 4. Ou quarto grau. Na letra C, nós temos x elevado a 3, y elevado a 7 e o z, que não tem expoente. Então, a gente já sabe que é 1. E para determinar o grau, eu vou somar tudo isso. 3 mais 7, 10, mais 1, 11. Então, esse monômio ele é de grau 11 ou 11º grau. Certo? Agora, galerinha, nós vamos para as questões extras que foram colocadas aí para aqueles que gostam de matemática. E eu vou mais além. Aqueles que gostam ou aqueles que fingem que gostam. Ou que são obrigados a dizer que gostam. Brincadeira, galera. Vamos lá. A primeira questão aí diz o seguinte: a expressão algébrica x mais x é um monômio ou termo algébrico? Por quê? Lembra do que nós falamos lá na letra B da primeira questão anterior? Quando eu tenho soma, eu tenho que verificar se os monômios são semelhantes. X e x, eles são semelhantes? São. Então, se eles são semelhantes, eu posso fazer a soma. Se eu juntar um x com outro x, vai dar o quê? 2x. Então, observem só o resultado final. 2x. É um monômio? Sim. O porquê já é o cálculo. Ó. Porque eles são termos semelhantes e quando eu somo, eu encontro apenas um termo algébrico ou um monômio. Então, tranquilo? Segunda questão. Os monômios ou termo algébrico 3ab elevado a 5 e 15abc elevado a 5 são considerados semelhantes? Por quê? Resposta: sim, pois apresentam a mesma parte literal. Desculpa aí, tem um erro aí na escrita, mas aí você dá para entender que é literal. Tranquilo? Qual é a parte literal? A, B e C elevado a 5. Então, nós já vimos. Dois ou mais monômios são semelhantes se apresentarem a mesma parte literal. E com relação aos coeficientes, professor? Só nada. Não precisa se preocupar com os coeficientes. Você tem que olhar só para a parte literal. Belezinha? Então, vamos para a terceira questão aí. Terceira questão diz o seguinte: determine n para que o grau do, letra A, monômio 7a bn c4 seja do 10º grau. Lembram que nós fizemos uma questão parecida com essa na atividade passada? O que é que eu vou fazer? Eu vou somar
os expoentes e igualar o grau. Então, começando com A, que não tem expoente, 1. E aí nós vamos somar todos os expoentes. 1 mais n mais 4 e vou igualar o grau, que é 10. E agora eu vou resolver essa equação. 1 mais 4, 5. Então, nós temos n mais 5 igual a 10. E esse 5 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, n é igual a 10 menos 5, que é igual a 5. Então, na letra A, o valor do n é igual a 5. Na letra B, nós temos o outro monômio, menos x, y elevado a n. E eu quero que ele seja do quinto grau. Então, primeiro o expoente do x, que não tem, é 1. Somo os dois expoentes, 1 mais n, e igualo ao grau, que é 5. Esse 1 está positivo, eu vou passar para o outro lado negativo. Então, n é igual a 5 menos 1. E 5 menos 1, eu tenho aí que o n é igual a 4. Na letra C, da mesma forma, 2mnp, que é elevado a n, seja do sétimo grau. Vamos para os expoentes. mn e p não tem, então são iguais a 1. Vou somar tudo e igualar a 7. 1 mais 1 mais 1 mais n igual a 7. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, n mais 3 igual a 7. Esse 3 está positivo, eu passo negativo. E 7 menos 3, eu tenho que o n aí também é 4. Tranquilo? Então, veja que é questão só de prática, galera. Quanto mais questões vocês pegarem para responder, mais facilidade vocês vão ter nas próximas questões. E aí vem a quarta e última questão da atividade extra. Calcule o valor numérico da expressão algébrica 4ab para a igual a 0,4 e b igual a 0,5. Ora, nós estamos juntando o nosso conteúdo agora de monômio com o passado de valor numérico. O que é que eu tenho que fazer? Lembram? É substituir o valor das letras lá na expressão. Então, eu vou pegar inicialmente a expressão 4ab. Tenho que entender que isso é uma multiplicação, 4 vezes A vezes B, e vou substituir. O A é 0,4 e o B 0,5. Para não correr risco de errar, eu vou multiplicar os dois primeiros. 4 vezes 0,4 dá 1,6. E vou repetir o 0,5. E agora, para encontrar o resultado, é só multiplicar isso aí. 1,6 vezes 0,5 dá 0,80, ou 0,8, certo? Porque o zero lá, depois dos números significativos, eles não têm valor. Então, com isso, galerinha, a gente finaliza a correção da atividade de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, eu reforço qualquer dúvida lá no nosso grupo do WhatsApp, aqueles que são meus alunos. E para quem não for, deixa nos comentários. Então, com isso, galera, a gente finaliza. Fiquem todos com Deus. Deixo aqui meu abraço a vocês. Deixem aquele likezinho maroto. Compartilhem aí com geral. E é isso. Tamo junto. É nóis. Fui!